Doutora Luciana está conosco pela internet e traz explicações importantes, né? Doutora, mais uma vez bem-vinda. Aqui é o nosso Fique Alerta. A vacinação, né, em crianças é algo que existe já há décadas e o Brasil é exemplo exatamente nisso. Infelizmente, nos últimos anos, começou-se a duvidar muito da vacina, principalmente por conta da necessidade da vacinação contra a Covid. E aí muitos pais deixaram, acredite, de vacinar também contra doenças que já foram erradicadas do Brasil. É um perigo, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, Edson, a vacina contra a Covid, na verdade a Covid, né, ela mudou muito a atitude das pessoas, muitas se tornaram negacionistas, né, não acreditando nas possibilidades de proteção como a máscara e como as vacinas também. Mas a tuberculose é uma doença grave, é uma doença causada por uma bactéria que acomete o pulmão, mas também outros locais além do pulmão. Pode acometer os ossos, pode acometer as ínguas, né, os gânglios, pode acometer o sistema nervoso central, o cérebro, causando a meningite pela tuberculose. É uma doença, como eu falei, que é grave, mas ela pode ser controlada pela vacinação. A vacina tem 100% de eficácia? Não, exatamente como a da Covid, que a gente sabe que as pessoas tomam a vacina e mesmo assim podem adoecer, mas com forma muito mais leve do que o que a gente viu no início da pandemia. Assim mesmo acontece com a vacina BCG, que é essa que protege contra a tuberculose. Antigamente, quando não existia vacina, as pessoas tinham muita tuberculose, morriam por tuberculose. E hoje a gente sabe que mesmo que a pessoa até tenha a doença, mas ela não desenvolve essas formas mais graves. Então a proteção maior, o benefício maior da vacina é exatamente proteger contra essas formas graves. E hoje a gente vê a doença mais comum nas pessoas, nos moradores de rua, tuberculose. Nos moradores de rua, as pessoas portadoras de HIV, então as pessoas que têm uma baixa de imunidade. De uma maneira geral, a população hoje, ela está protegida contra a tuberculose por conta da vacinação. E ela pode ser feita, dada gratuitamente, a partir do nascimento do bebê até os 5 anos, é o tempo que as crianças devem ser vacinadas contra a tuberculose. Direitinho e as orientações. Doutora, a gente tem algumas perguntas. Vamos então à primeira pergunta para a doutora Luciana, vamos colocar aqui na tela para a gente trazer. Antônio Silva do Prado, a vacina BCG garante proteção a qual doença ou a quais doenças? Ela protege mais de uma doença, doutora? Ela protege contra a tuberculose, né? Que é o bacilo da tuberculose, é uma bactéria, contra esse bacilo contra essa bactéria que a vacina protege. A recomendação é que ela seja feita no bebê, já para ele começar a desenvolver os anticorpos muito precocemente, porque às vezes, como o bebê não tem o seu sistema de defesa totalmente pronto, né, para fazer dar a proteção que o bebê precisa quando ele nasce, então essa doença ela pode acometer o bebê de uma forma grave, por isso que ela é feita logo quando o bebê nasce. Hoje, por exemplo, pessoas que convivem com quem tem a lepra, né? Hoje ainda existe lepra. Então, as pessoas que convivem com essas pessoas, elas podem desenvolver a forma grave de tuberculose. Então, também tem a orientação de que, nesse caso, elas sejam também, até depois dos 5 anos, elas podem ser vacinadas. Mas a proteção é, de fato, contra a tuberculose. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta para a gente trazer aqui para a doutora Luciana responder. A Marília Lins, da Santa Amélia. A vacina está disponível nos postos de saúde ou tem que ir, de repente, em algum ponto específico? É uma vacina comum, doutora? É uma vacina comum, faz parte do calendário de vacinação há muitos anos. Ela é dada ao nascer e, como eu falei, até os 5 anos. E tem nos postos e tem nas clínicas privadas de vacinação. Não precisa de nenhum lugar específico. A criança nasce e, imediatamente, ela deve receber a recomendação de ser vacinada logo que nasce, até às vezes um mês depois as pessoas fazem também, mas a partir do nascimento já tem recomendação
de que ela seja aplicada. A BCG é aquela que ficava a marquinha? Eu sou da É época da aquela que marquinha. fica a marca. Ainda fica, né? Ainda fica. Ah, Ela pensei que é era da aplicada pistola, porque antigamente era da pistola, né? Quando começou a não, vacinação. Hoje não, hoje ela é feita com uma agulha normal. Aham. A forma de aplicação dela é um pouco, não é intramuscular, é subcutânea, no braço direito. Então, todo mundo que tomou a vacina vai ter uma marquinha no braço direito. E essa marquinha é justamente por conta da reação que ela promove. Então, depois de 3 semanas, até 3 meses, até no máximo 6 meses, o bebê apresenta uma reação. Então, fica vermelhinho, depois fica uma pápula, aquela pápula estoura, sai uma secreçãozinha e depois se cria uma casca e cicatriza. Então, ali, a gente chama a pega da BCG, né? Tem, com certeza, a vacina foi aplicada e todo mundo deve ter uma marquinha, ou então quem se vacinou deve ter uma marquinha no braço direito. Muito legal. E aí é a proteção que já vinha há décadas, né? A gente não tem que Isso. duvidar mais disso, né? Estamos todos aqui bem, né? Sem exatamente a doença por conta da vacinação. Temos a última pergunta, doutora. Vamos colocar na tela aqui para a gente ver. Ah, foi a segunda. Tá certo, muito bem. Eu queria só fazer um reforço que eu acho que é importante. A gente recebe, no caso, quando a gente é pai, né? A gente recebe assim que o bebê nasce, aquele livrinho que é a caderneta de vacinação. Ali já vem dizendo, inclusive, né, doutora, qual é a vacina que a criança vai tomar ao nascer, quando vai tomar dos 3 meses, 6 meses. Então, Isso. se o pai e se a mãe seguirem aquilo ali, já vão manter a criança imunizada como deve ser. Então, assim, não tem que dizer, mas eu não sabia, eu não sei qual é a vacinação. Segue o calendário está lá disponível e é entregue, não é, em todas as maternidades, seja pública, seja privada, não é? Isso. O calendário é gratuito também, né? A pessoa recebe, tem todas as vacinas que a criança precisa. Hoje, não só criança, mas como adolescente, como adulto, como idoso, tem calendário de vacina para todas essas idades. E a recomendação, então, já quando nasce, a criança recebe a vacina contra a hepatite B e contra a tuberculose, que é a BCG. E a partir daí, ela vai sendo vacinada até o primeiro ano de vida. Mais ou menos a cada 2 meses tem uma vacina para ser dada. A vacina contra a BCG, Edson, foi a única que em 2022 conseguiu atingir a meta de vacinação, né? Todo ano o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunização, determina uma meta para que aquela vacina seja atingida, né? Então a gente quer vacinar 90% da população, por exemplo, porque quanto mais pessoas vacinadas, mais proteção existe para aquelas que não se vacinam. Veja como é interessante e como é importante as pessoas que têm boa consciência, que se preocupam com a saúde dos filhos e com a sua própria saúde, fazerem essa parte, assim, do ponto de vista social, do coletivo. Então, quando a gente vacina uma quantidade grande de pessoas que não receberam por alguma razão, ficam protegidas. Porque o vírus ou porque a bactéria, no caso da tuberculose, vai circulando menos. Então, as pessoas que não estão vacinadas também se aproveitam do benefício dessa barreira que as pessoas vacinadas fazem. E é importante também que as pessoas guardem esse cartão que você falou, porque a confirmação numa necessidade, hoje às vezes a escola pede a carteira de vacinação, né? Às vezes quando a gente vai viajar para algum local, também se pede a carteira de vacinação. Então, é um documento que a gente deve guardar junto com o crescimento da criança, com as outras, a certidão de nascimento. Então, a gente deve guardar como um documento muito importante, porque é o retrato da saúde da criança. Ali também se anota o crescimento da criança, o peso. Então, tem uma série de detalhes, né, de observações, de aspectos do crescimento da criança que são anotados naquela caderneta, né, que os pais recebem quando a criança nasce. Isso mesmo. Obrigado, doutora. Quem ama, cuida e vacina, tá, gente? Isso. E vacina. Muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Até a próxima. Até a semana que vem. Estarei por aqui no quadro Explica Pra Gente com a doutora Luciana, na próxima segunda-feira.